Mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Amém. Hoje, o ponto de ensino, né? A gente fala doutrina, eu prefiro falar de ensino, né? Porque para a gente aprender com a palavra do Senhor. Amém? Então vamos estudar um pouco. Abra suas Bíblias no livro de 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2. Ai, pai, reservinha, é só ali de ouro, né? Olhando o seu trabalho, é muito bênção de Deus, né? A paz do Senhor trabalho, valeu? 1 João, capítulo 2, vamos ler uns versículos para a meditação, começarmos a leitura. E logo depois os irmãos vão abrir as suas Bíblias lá em Romanos. Depois, 1 João, capítulo 2, amém? Amém. Procurando, é lá pertinho lá do Apocalipse, lá no final da Bíblia, né? Deixar os irmãos acompanharem a leitura, para que haja aprendizado em nome de Jesus. E lembrando as irmãs, né, que não vieram, mas tem ali uns carneiros, né, que tem alguém que está faltando ainda contribuir, né? Esses carneiros vão servir para a festividade que está próximo aí, né? E as irmãs contribuam, né? Agilizem, né? Aquelas que tiveram os carneirinhos, né? Cuidado aí, não sei para um turno aí. Tem muita gente em falta. Algumas já pagando, outras estão em dia, mas tem alguns que estão em falta aí. Também está vindo aí os fardamentos, né? Para a festividade. É necessário adiantar uma parte, né? Para a moça que vai fazer os fardamentos. Temos que preparar antes, né? Para não deixar para cima da hora, que vai ser meio complicado. E achou? Diga amém? Amém. Glória a Deus. Vamos lá, irmãos. O livro de João, 1 João, capítulo 2, onde nós vamos aqui estudar sobre comportamento de crente nas igrejas, comportamento cristão, como se comportar diante de Deus. Esse é o tema. Então vamos estudar um pouco aí. Diz a palavra do Senhor: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Louvado seja Deus. Só até aqui. Depois os irmãos abrem as suas Bíblias lá em Romanos. A gente hoje vai falar em Romanos, né? Eu quero trazer essa leitura só no livro de Romanos, no capítulo 6. Louvado seja Deus. Romanos, capítulo 6, do 1 ao 23. Mas a gente vai de versículo em versículo. Louvado seja Deus. Porque tem muitos irmãos que muitas vezes as doutrinas, os ensinamentos, ele às vezes questiona. Mas isso é lá no Velho Testamento. Então vamos trazer para o Novo Testamento, para que todos não tenham dúvida, porque é a palavra de Deus, aonde nós lemos: aquele que diz que está nele deve andar como ele andou, deve andar exemplo de Cristo. Se não andar e não guardar os mandamentos, a palavra diz o quê? Que ele é mentiroso. Louvado seja Deus. Então aquele que guarda os mandamentos está nele realmente, verdadeiramente aperfeiçoado na palavra do Senhor. Que andar nos mandamentos
versos 3. Não esqueça Romanos. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 1, versos 3. Olha o que é que Deus nos ensina em nome de Jesus. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Fez separação entre as luzes e as trevas. Louvado seja Deus. Obrigado. Deus fez os céus e a terra era vazia e sem forma, e o Espírito de Deus pairava, quer dizer, movia-se sobre as águas, e disse Deus, só com a palavra de Deus, haja luz, e houve luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Quando o dia chega, a noite vai embora, mas quando a noite chega, o dia vai embora. Há uma separação, para que em nossas vidas, que nós olharmos para a obra de Deus, porque aquele que está na palavra, está nos mandamentos de Deus, ele tem que haver uma diferença no povo do mundo, ele tem que ser diferente, ele tem que ser luz, tem que brilhar para o mundo, ele tem que o mundo olhar para ele e ver uma luz, para que haja exemplo, para que ele sinta a vontade de ser um cristão, para que ele sinta a vontade de ir à casa de Deus, e ele diga para ele e para ela, aquele verdadeiramente a vida dele é diferente, verdadeiramente o comportamento dele é diferente, o comportamento dela é diferente, e ele sinta a vontade de vir à casa de Deus, adorar a Deus e entrar no meio da casa de Deus para ali adorar o Senhor. Então o crente tem que haver separação entre a luz e as trevas, não pode haver comunhão. Não é o caso de hoje, tem muitos cristãos que estão dando igualzinho, não está havendo diferença, não está havendo diferença entre o cristão e o povo do mundo. Louvado seja Deus, porque tem algumas denominações que liberam muitos costumes, e um certo dia o irmão disse, irmão, olhe bem aqui uma meretriz, botou lá na internet, ele mostrou uma meretriz, mas ela bem vestida, irmão, bem vestida, estava com maquiagem toda, mas bem vestida, vestido. E a pessoa que estava me perguntou, mas por que você se veste tão desse jeito? Ela disse, para impressionar. Qual é a diferença? O crente que serve a Deus, ele tem que se vestir para impressionar ninguém, não. Ele tem que se vestir para o Espírito Santo de Deus, porque Deus se agrada àqueles que obedecem os seus mandamentos e que andam nos seus mandamentos. Mas aquele que não anda conforme os mandamentos, diz a palavra o quê? Ele é mentiroso, e o amor dele não está, o amor de Deus não está nele. Então é preciso que nós aprendamos a andar na presença de Deus, para que quando alguém olhar para você, veja diretamente aquele é um servo do Senhor, pelas suas palavras, pelas suas atitudes, pelo seu caminhar, pelo seu vestimenta, porque muitas das vezes a vestimenta representa a nossa personalidade. Louvado seja Deus. Mas hoje nós não estamos vendo na totalidade isso. Na antiguidade, nos tempos antigos, os crentes daquela época eram uma coisa tão esplêndida, irmão, que quando um irmão vinha falar com alguém ou precisar de uma palavra do irmão, quando ele ou ela abria a boca para falar da Bíblia, era curado. Haveria batismo com o Espírito Santo, haveria milagre, porque verdadeiramente estava nele, estava nela o Espírito de Deus. Ele falava e Deus operava, Deus estava presente, Deus agia. Mas hoje estamos vivendo num tempo diferente, onde não está havendo mais essas coisas, porque o povo de Deus está se afastando cada vez mais da presença de Deus, não estão andando conforme aos mandamentos do Senhor, e o Deus chama eles de mentiroso, diz que está fazendo a obra de Deus, mas na verdade não está andando conforme a palavra de Deus. E aonde aquele irmão disse, olha irmão, umas meretrizes andando vestida, e a gente olha às vezes na casa de Deus, as mulheres que se diz santa de Deus, andando pior do que elas, fazendo diferença, não é o contrário. Louvado seja Deus. A diferença dela é que ela é para impressionar aqueles, os seus clientes, que chamam assim, né? Mas o crente que serve a Deus, seja homem, seja mulher, ele tem que pressionar a Deus pelo seu caráter, pela sua doutrina, pelo seu caminhar, por você ser uma serva, um servo de Deus. Então você tem que olhar para aqueles do mundo e dizer,
Senhor tenha misericórdia de vós, e aqueles do mundo que olham para você e têm anseio, vontade de vir à casa de Deus. Você como mulher também, quando a mulher lá fora que não serve a Deus olhar para você e ver que você é uma serva do Senhor, anda nos preceitos do Senhor, anda nos mandamentos do Senhor, ela tem a vontade, tem anseio, eu quero essa vida, eu quero ir à casa de Deus, mas não é o que está acontecendo hoje. Tem muita gente que vem, que olha a muitas igrejas, em muitos lugares, e olha a situação de muitos crentes e diz: como é que pode acontecer isso? Tem muita até pastora, se dizendo pastora, fazendo culto com sensualidade. E onde é que está a palavra de Deus? Profanando o altar de Deus. Tem muitos homens profanando o altar de Deus também. Cadê a palavra de Deus dentro de você para fazer juízo? Mas naquele dia, no dia do arrebatamento, verás a diferença entre o que serve e o que não serve ao Senhor, e será envergonhado todo aquele que não está na palavra de Deus. Então o livro de Gênesis nos diz que haverá diferença entre a luz e as trevas. As trevas não podem estar em comunhão com a luz, porque quando acende uma luz, toda a escuridão vai embora, porque a luz é boa para clarear, para enxergar, para caminhar, mas na escuridão ninguém caminha. Todos vão descansar, vão dormir, porque é hora de descanso, é hora de se esconder da escuridão. Então o crente na espiritualidade, falando espiritualidade, o crente tem que andar na luz, andar na verdade, seja onde ele estiver, seja onde ele for, ele tem que andar na verdade, na palavra. Se ele não andar, não guardar os mandamentos de Deus, ele é mentiroso. Aleluia, Louvado seja Deus. Vamos ter a Bíblia aí, aberta aí em Romanos, né? Vamos lá, o primeiro versículo da Bíblia. Se o irmão quiser ler, pode ler, né? Então, vai ser só esse capítulo aí. Capítulo 6, do verso 1 ao 20. Até o Deus me deu tempo, né? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante. Louvado seja Deus. Os irmãos entenderam? Mas estão lendo, né? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça, para que seja a graça mais abundante? Quer dizer que se eu pecar mais, eu vou ser mais perdoado? Quer dizer, se eu voltar desse jeito, eu vou ter mais misericórdia? Não, de maneira nenhuma. No versículo que você vai entender. Por quê? Porque cada vez mais que você se santificar, cada vez mais Deus vai se aproximar. Se cada vez mais você se andar na presença de Deus, Deus vai te usar, Deus vai te levantar, Deus vai te colocar lá na exaltidão. Porque Deus não é mentiroso, Ele não mente, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. É a palavra de Deus que nos diz: não permaneça no pecado, não permaneça nas concupiscências, no desejo carnais, porque o desejo da carne é pecado. Porque quando a mulher ou o homem se veste de uma forma diferente, ele está servindo de espelho para o pecado. Então todo aquele que vê, ou toda aquela que vê, vai desejar. Mas por quê? Porque tem um espelho ali mostrando para ela. Então o homem ou a mulher de Deus tem que andar conforme a palavra de Deus, tem que andar nos preceitos de Deus, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. O seu corpo não é do mundo, o mundo não é digno do seu corpo. Você é o templo do Espírito Santo, tem que andar em santidade, para que haja em você a palavra de Deus viva. E aí, versículo 2? É uma leitura em seguida, né? É um capítulo só. De modo nenhum. De novo. De modo nenhum, não estamos mortos para o pecado. Como vivemos ainda nele? É interessante que o irmão está enxergando, né? Impressionante. Glória a Deus. O irmão está enxergando, já está tendo milagre aqui. Glória a Deus. Amém. Já tem certeza de Deus. O irmão percebeu que ele estava enxergando, né? Parece que ele voltou a enxergar plenamente. É milagre de Deus, né? É, bênção do Senhor. Louvado seja Deus. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe. Aqui no versículo 2, Deus fala a resposta do versículo 1. Onde que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a sua graça seja mais abundante? Aí ele responde: de modo nenhum. Olha só, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? O que Deus está nos dizendo nesse versículo, irmão? Porque quando você determina se converter ao Senhor, obedecer os seus mandamentos,
forma. Louvado seja Deus. Não pode voltar, porque você já fez uma declaração, e quando um irmão ou uma irmã se converte, há uma confissão que aceita Jesus, obedecer os seus mandamentos, andar na palavra de Deus. Então tem que cumprir, tem que andar, porque se não andar, é mentiroso. Louvado seja Deus. Vamos lá, versículo 3. Amém? Amém. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Louvado seja Deus. Bom, só para a gente aprender, eu vou falar muito na Bíblia, tem muitos versículos, mas eu quero que vocês foquem nesse capítulo, porque é uma referência de conduta. Esse versículo, esse capítulo é uma referência de conduta. Então, os irmãos, meditem bem, leiam em casa, leiam onde for, porque é uma bússola para nós, isso no Novo Testamento. Louvado seja Deus. Ele diz: ou porventura, olha só, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. É a confissão, meu irmão. Irmãs, é a confissão. Quando você se converte, você diz, você diante dos anjos de Deus, porque a palavra diz que aquele que se converte, haverá uma festa no céu, haverá um grande reboliço no céu, pela alma que se converte, porque você fez confissão e disse: eu aceito Jesus como meu Salvador, eu obedeço os seus mandamentos, eu quero a sua graça, eu quero receber Deus os dons espirituais. Você fez confissão de redenção, então a confissão foi anotada lá no céu. Mas quando você volta a fazer as coisas que fazia antes, há também uma rejeição, porque Deus não aceita pecado, Deus não contempla pecado, porque Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, e quer que o seu povo seja santo, seja santo, seja santo, no modo de viver, no modo de falar, no modo de se vestir, no modo de fazer todas as coisas em santificação, porque Deus não é mentiroso, Ele é verdadeiro. Tanto homens, mulheres, jovens, crianças, tem que ensinar, tem que aprender a andar em santidade, porque para o céu só vai em santidade. Não adianta você querer fazer aqui, você pode fazer do jeito do seu jeito. Eu quero andar desse jeito, pode, aqui pode, mas no céu não vai poder. No céu é vestes branco transformado, ali só com palmeiras na mão e dando glória ali ao nosso Deus, vestes brancas, sem mancha nenhuma de pecado, só vai entrar lavado e remido no sangue de Jesus. Louvado seja Deus. Versículo 4. Não tem outro irmão para ler também? Não é possível? Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Olha que coisa linda, né? Aleluia! Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Em novidade de vida, porque antes de nós se converter, nós andávamos diferente, nós éramos povos diferentes dos povos de Deus, nós andávamos com desejos, faziam coisas do mundo, praticavam coisas do mundo, faziam desejos da carne, faziam essas coisas. Mas quando a gente vem para adorar a Cristo, para andar na sua palavra, tem que haver uma diferença, tem que haver uma novidade de vida. Alguém olhar para você e dizer: aquele mudou, aquela mudou, aquele é diferente, aquela é diferente, aquele varão é diferente, aquele homem mudou, ele não é mais o mesmo, ele transportou-se para o outro lado. Então tem que haver dentro de você essa realidade. Se não houver essa realidade, você está enganando a si mesmo. Está enganando a si mesmo. Porque tem hoje, irmãos, infelizmente, pessoas que estão na igreja, vem para a igreja, adora, faz o trabalho da igreja, mas quando sai da igreja, pratica atos que praticavam antes, faz coisas que faziam antes, anda do mesmo jeito que fazia antes, não anda adorando, não anda santificando, não anda orando, tem que orar para ver se tem que orar. O povo não está mais buscando oração, não está mais descendo na madrugada para fazer oração, para ver santidade, estão mais buscando as coisas, preocupados com as coisas do mundo do que com a graça de Deus.
Ele quando se está perto, porque Deus procura aqueles que verdadeiramente são verdadeiros adoradores, aqueles que adoram na madrugada. Quem tem orado na madrugada? Se eu perguntar, pouca gente está mais roncando do que orando, né? Infelizmente. Mas tem que orar, irmão, porque os dias são maus. Faça um propósito. Você está com problema, está desempregado, está com problema de enfermidade, faça um propósito. Nem propósito consegue fazer. Se eu vou fazer um propósito para ti, 2 vezes eu estou dando como referência, 2 vezes por dia eu vou fazer uma oração ao teu santo nome. Eu quero ser curado, eu quero ser transformado, eu quero sentir o teu Santo Espírito. Faz um propósito para Deus. Se você fizer um propósito para Deus, você vai receber, mas não consegue. Porque é difícil fazer uma oração, é difícil passar 5 minutos de oração. Faz um propósito, faz na igreja um propósito, faz em casa, faz como quiser, mas faz um propósito com Deus. E ainda às vezes quer receber de fora. Deus não deixa nada passar. Não deixa nada passar. Tudo é escrito no livro da vida. Tudo é escrito. Apocalipse capítulo 22. E lá foram julgados todos os mortos, todos foram julgados segundo as coisas que estavam escritas nos livros. Nada escapa. Aquele segredo que está escondido. Ninguém sabe, ninguém, mas Deus sabe. Está tudo escrito. Deus sabe tudo. Nada escapa. Então temos que se santificar cada dia mais, irmão. Para obter os desígnios do Senhor, buscar a sua presença, tem que obedecer os seus mandamentos. Tem que obedecer. Vamos lá, versículo 5. Vamos ver, versículo 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, como também seremos. Agora. Amém. Diz aqui. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Olha, irmão, esse versículo é um complemento do que foi falado aqui na palavra, porque na ressurreição só vai subir aqueles que realmente foram obedientes à palavra de Deus. Só vai subir, só vai ser arrebatado, só vai ser transformado, levado para a glória, aqueles que andar conforme a sua palavra, imitadores de Cristo. Imitadores de Cristo. Quem foi que disse que o Cristo andava se pintando ou fazendo moda? Alguém já ouviu isso? Quem disse que Jesus Cristo andou cortando o cabelo, pintando o cabelo? Quem foi que disse? Não teve nada disso. E como nós seremos imitadores de Cristo, se andarmos diferente? Irmãos, nós temos que ser imitadores do nosso Deus, para alcançar poder, misericórdia e expulsar demônio, como falou aqui. Para ter autoridade, tem que andar nos mandamentos, na palavra de Deus. Isso eu digo para que nós sejamos salvos. Não estou querendo julgar ninguém, que a vida de cada um é de cada uma, e anda do jeito que quiser. Mas para entrar no céu tem que santificar-se, tem que adorar a Deus. Não entra de qualquer jeito. Já falei várias vezes, para entrar no céu tem que haver santidade, tanto no espírito como no corpo. Louvado seja Deus. Não entra lá de qualquer jeito. Não vai entrar de qualquer jeito no céu. Tem que haver santidade, obedecer os mandamentos do Senhor, não olhar para as coisas do mundo, porque o mundo é enganador, o mundo engana. A Bíblia nos fala que o diabo desceu, quando lemos na leitura, o diabo desceu com grande ira para tentar os seus servos na terra, para enganar o povo. Ele engana, ele joga prata, engana você, e às vezes os laça tremendo, e a gente cai em miséria por causa das tentações que são grandes. Porque muitas pessoas sofrem, porque muitas pessoas padecem, porque muitos pratos jogados, muitas coisas oferecidas. Nem toda comida é boa para o paladar, nem toda comida é boa para se comer, mas provai as comidas, se é boa ou não, se é saciável ou não. Porque eu viajei muito, né, irmão, por aí nessas estradas, viajei até alguns países aí.
você pegar uma folhinha daquela lá no sul e botar num prato, ninguém come. Todo mundo corre, ninguém come se botar um dentro. Olha que diferença. É o costume, né? E lá se botar, é interessante, né, irmão? Aqui a gente come, não sente nada, né? Sente até gostoso. Mas lá no sul, se algum deles lá comer, olha, ele se derrete como ele. Parece que traz uma, né? Então toda comida tem que provar se é boa ou não. Estou falando espiritualmente. Vamos lá, versículo 6. Quem lê? Versículo 6. Alguém leu o versículo 6? Amém? Sabemos isto que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos para o pecado. Oh, glória a Deus. Olha, irmãos, medite bem nesse versículo. Talvez alguma Bíblia seja a tradução diferente, mas diz a palavra: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Louvado seja Deus. Olha, irmão, aquele que comete pecado é escravo do pecado, porque ele acha normal, acha que está tudo bem, é desse jeito. Lá na televisão aparece uma lá do mundo, joga uma moda, um laço, um cabelo, uma roupa, sei lá o que, um sapato, e muitas pessoas correm atrás. Ah, é moda, eu vou usar porque é moda. Louvado seja Deus. Na casa de Deus não existe moda. A moda é adorar o Senhor, a moda é louvar o Senhor, a moda é engrandecer o Senhor, a moda é unção, é Espírito Santo, é poder. Aqui é adoração ao Senhor, a moda daqui é adorar a Deus. Não é os costumes do mundo. Tem que morrer o velho homem. Se o velho homem não morrer, ainda existe o sal dentro de você. Ainda existe. Que quer te destruir. Deus quer operar, irmão. Deus quer operar, Deus quer exaltar. Deus está dizendo: minha, ora mais, busca mais, eu quero te engrandecer, eu quero te exaltar, mas é preciso se humilhar aos pés do Senhor. A salvação não é de qualquer jeito. Tem muita gente achando que vai para o céu de qualquer forma. Não é de qualquer forma, é em santidade, porque realmente só vai para o céu aqueles que estiverem na palavra de Deus. Tem que morrer o velho homem. E muitas das vezes o velho homem renasce, dependendo do temperamento de cada crente. Renasce. E é um perigo, porque nessas horas que renasce o velho homem, tem muita gente que diz assim: se pisar no meu pé, uma forma, né? Eu já falei aqui outro dia, tem um irmão ali, já falecido, ele diz: olha, irmão, se alguém me falar alguma coisa comigo, eu peço licença a Jesus, 5 minutos e resolvo a parada. Irmão, em 5 minutos Jesus voltar. A parada, acabou tudo, morreu tudo. E o novo homem, cadê o novo homem? Cadê a nova mulher? Aquela mulher de adoração, aquela mulher de louvor, aquela mulher que vem exaltar e agradecer o nome do Senhor. Cadê as suas palavras de proferir para aqueles que estão precisando de você? Fala palavras boas de salvação e adoração, para que ele seja um exemplo. Eu lembro de um homem ali no interior onde eu morava, onde ele tinha uma única filha, moça, e um certo cidadão
espelho. Eu não era crente, mas me serviu de espelho. E eu disse, como é que pode? Um homem passar uma situação dessa, a única filha que tinha, morta desse jeito, e o homem ainda vai adorar a Deus. Outro homem ia fora, ia pegar uma arma, sei lá o quê. E o interessante, irmão, que a mãe do rapaz morava do lado dele. Interessante. Morava do ladinho dele. E a mãe do rapaz, com medo de que ela não era crente, fugiu, pensando que ele ia fazer alguma coisa. Suportou tudo calado, como um crente verdadeiro, tudo calado, padeceu tudo, perdeu a filha, enterrou a filha. Eu conheci, era no convívio da gente, onde a gente morava, e ele enterrou a filha, mas adorando. Ele chegou no caixão dela, deitada lá no caixão. Ele chegou e começou a passar a mão na cabeça dela, disse, minha filha, vai, descanse em paz, logo logo estarei com você, logo logo estarei te abraçando, o Senhor Jesus te levou, logo logo vai me levar, louvado seja Deus. Senhor, abençoa o rapaz, abençoa ele, porque ele foi instrumento para esta obra, para me tentar, mas eu tenho dentro de mim o Espírito Santo e não vai conseguir me abalar. Dentro de mim só opera o Espírito de Deus, não vai me abalar. E tem muitos crentes se abalando com pouca coisa, se abalando com bobagem, se abalando com coisas mínimas. Deus é grande em nossa vida, deixa ele trabalhar, deixa ele agir, é do jeito dele, da forma dele. Não cabe a nós não testar contra Deus, irmão. Não cabe a nós. Deus sabe todas as coisas. E aquele homem foi espelho para mim no Evangelho, ali me quebrantou por dentro. Eu não era crente, não sabia nada de crente, mas aquilo criou em mim. Disse, como é que pode? Uma situação dessa, esse homem, num padecimento desse, chorando na beira do caixão, a única filha morta dentro do caixão, ele louvando a Deus e agradecendo, e pedindo a Deus salvação àquele rapaz. Eu quero ver o verdadeiro crente nessa hora. Eu quero ver o verdadeiro crente nessa hora. Quando tudo vai mal, quando o dia mal chega, ele adora a Deus como já fez. Se você não estiver preparado, se estiver com o pé aqui ou lá fora, logo você despedaça, logo você será destruído. Se não estiver com os pés firmes na obra, com os pés firmes na presença de Deus, se não guardar os mandamentos, primeira tempestade, é igual o homem que fez a sua casa na areia e veio a tempestade, foi grande o movimento e aquela casa foi jogada ao chão, porque não estava firmada na rocha. Tem que firmar os seus pés na rocha, adorando, está doendo, está sangrando, está de uma forma. Muitas vezes ser crente não é fácil, ser crente às vezes é diferente, é taxado como louco, é taxado como isso ou aquilo outro. Muitas vezes uma pessoa simplicidade, o vestimento da simplicidade, muitos falam, muitos maneiam a cabeça, mas é esse crente, é essa crente que Deus vai levar para a glória, é esse que Deus escolheu para a salvação, é do jeito que você é, da forma que você é, com simplicidade que você vai para o céu. Então vamos se santificar mais, deixa os costumes do mundo, deixa as modas do mundo, ande na moda do Senhor, porque se vestir bem, irmão, não é igual o padre. Eu falo como as mulheres, se vestir bem, vestir uma roupa confortável, que não ande aparecendo as coisas, porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Você foi criado, você foi formada, porque Deus te escolheu do ventre da tua mãe para tu ser obra do Senhor. No mundo não é digno do seu corpo, não anda mostrando as suas coisas, porque o mundo passa e as coisas do mundo também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Louvado seja Deus. Foi o versículo 6, né? Entendeu? Versículo 7. Porque aquele que está morto está. Pode levantar, irmão? Pode levantar? Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Olha, irmão, coisa maravilhosa. Medite bem nesse versículo, irmão. Medite bem. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Morrer para o pecado. Morrer para as coisas do mundo. Não queira imitações das coisas do mundo. Isso aqui, ensinamento, está na Bíblia, está aí, meu irmão, está lendo. Não é eu que estou falando de mim, está na Bíblia. Vamos aprender. Porque, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Então, morreu para o pecado, está justificado. E não há condenação, nem na Bíblia. Para aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo, nenhuma condenação há. Nada. Mas o que não está? O que não está em Cristo? O que não
porque o pecado ainda opera. Se o pecado opera, opera também a morte. E se opera a morte, opera também a condenação. Então nós temos que conscientizar-se que é preciso morrer o velho homem. Aquele homem que antes fazia coisas erradas. Tem que morrer este homem. Tem que deixar de lado. Tem que mostrar que é crente. Tem que mostrar que é servo de Deus. Eu fico imaginando os discípulos. Jesus mandou de 2 em 2 para pregar o Evangelho. E uns voltavam alegres, outros voltavam. E chegou um homem endemoniado para os discípulos, disse: aqui, expulsa aqui, o demônio está sobre ele, porque ele está muito violento. E eles começaram a orar, repreender, não aconteceu nada. Pelo contrário, o espírito maligno investiu contra eles. E eles chegaram para Jesus e disseram: Senhor, por que não podemos expulsar? Por que não podemos fazer a obra? Ele era discípulo, irmão, andava com Jesus. E nós? Aleluia! Muitas vezes o espírito maligno está dentro da sua casa, você não repreende. Está dentro da sua casa. Espírito de prostituição, espírito de bebedeira, está dentro da sua casa. E você não repreende, está abraçado com ele. Como é que vai repreender? Louvado seja Deus. E quando já chega para Jesus, Jesus vai expulso o demônio. E os discípulos: mas por que nós não repreendemos? Por que nós expulsamos? Jesus diz assim: essa caixa de demônio não se expulsa dessa forma, mas só com jejum e oração. Jesus nos deu uma lição de como ter poder nas nossas mãos, nas nossas palavras, ter poder para fazer a obra, ter poder para as coisas. E por que não tem poder hoje? Porque os irmãos não têm poder para nada. Louvado seja Deus. Porque não se santificam. Porque não se santificam, não oram, não buscam, não pedem. Jesus disse que todas as coisas se pedirem em meu nome, crendo, receberei. É crendo que recebe. E por que não acontece? Porque dentro da sua casa corre isso? Porque nada acontece na sua vida? Porque está andando de braços dados com o inimigo e não tem força para repreender. Não ora, não busca. Cadê o som? Cadê o som? Aí imagino eu falo com ensinamento. Está uma irmã na igreja, o marido não é, às vezes não tem aqui, né? Mas o marido bebe em umas, espírito de bebedeira. Bebe, chega em casa, maltrata. Muitos até, né? Enxugar o corpo. Mas maltrata. E começa, espírito de bebedeira. E a irmã acha que é normal. É normal, porque ele bebe, porque ele está no ar, ele bebe. Louvado seja Deus. Não é normal coisa nenhuma, irmão. Você pode repreender, mas é preciso unção dentro de você para repreender. É espírito de bebedeira, é espírito de contenda. Você, como é que pode você ser um servo de Deus ou um servo de Deus e estar numa situação dessa? Você não tem poder para repreender, você não tem oração, você não está em comunhão com Deus para repreender o maligno e dizer: eu repreendo em nome de Jesus, que da agora em diante eu quero uma forma diferente da minha casa. Porque, como eu já contei aqui, lá em Garanhuns, um homem que bebia muito, mas o pastor disse a ele: se tu disser no nome de Jesus que não vai beber, você não vai beber. Mas quando ele passou a beber, ele estava muito embriagado, ele não lembrava do nome, mas ele dizia: no nome que o pastor disse, eu não vou beber. E ele não bebeu mais, passou a vontade de beber, e ele foi ser crente. Espírito de bebedeira, eu não quero falar o nome, terrível, e você não repreende. Muitas das vezes até acompanha. Está lá, bebendo lá na mesa, cachaça de cajá, você lá do lado, sentindo o cheirinho, às vezes até com saudade, tem muitos assim, né? Eu até com saudade, quase anos. E não repreende. Não pode a luz andar junto com as trevas, tem que haver separação, tem que andar como crente, tem que andar como servo de Deus, tem que andar em conformidade. Outro dia, a irmã Marta, nós fomos uma praia aí, lá no interior. Aí chegou lá na praia, eu olhei: Jesus, o que ele fazer aqui, né? Como era o menino dela que ia, né? Que a gente sempre pedia para ir, quando ele estava convido, a gente levou ele. Aí lá, eu peguei aquela bermudão que bate lá embaixo, né? As coisas esquisitas. Para o mundo é esquisito, né? O casaco até a ponta do negócio, aquela coisa dele. Tu foi também, né? Aí quando foi também, né? Então, se foi. Mas é uma praia deserta, né? Não tem muito gente não. E aí eu disse:
pode dar mostra as coisas do Senhor, não. A sua mostra é para você, para sua mulher, para seu esposo. É você que é comunhão com ele. Para o mundo, não. O mundo não é dentro do seu corpo, não. Aquele que anda mostrando suas partes, o mundo está com o olho grande em cima dele. E o desejo vem, o espírito maligno vem, e você começa a obedecer, começa a dar junto com ele, começa a usar roda, começa a usar as coisas, e o espírito começa a agir, começa a perturbar, e você não tem poder para repreender. Tem que ter poder para repreender, mas cadê o espírito que ora? Cadê o espírito que busca? Cadê a comunhão? Cadê a comunhão com o Senhor? Para repreender. Aleluia. Pelo contrário, está de comunhão, de braços dados. E depois quer receber bênção. Ah, Senhor, meu marido, a minha mulher, Senhor. Você olha lá de cima e diz: eu te conheço, eu sei quem me busca, eu sei que eu tenho comunhão. Enquanto tu não me buscar, enquanto tu não dobrar o teu joelho, não adorar a mim, vai continuar desse jeito, porque Deus que tem Isaías, porque a filha de Sião anda de pescoço erguido, cascavelando na ponta dos pés, andando como que vão dançado. Eis que no lugar de cabelo trarei calvície, eis que no lugar de sorriso trarei pranto. É um momento sobre as filhas de Deus, porque anda do mesmo jeito das coisas do mundo. Tem que andar na presença de Deus. Você tem que ser bonita para Jesus e não para o mundo. Versículo 8, quem lê? Versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Olha que coisa boa. Se você crê que realmente morreu com Cristo na ressurreição, morreu para o pecado, a certeza que vai morar com ele, a certeza que vai com o Senhor, a certeza que vai morar com o Senhor. Você tem certeza absoluta. Porque ele diz: olha, se morremos com Cristo e cremos que também com ele viveremos para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus, ele não morre, ele vai permanecer para sempre. E os que pecam, vão para onde? Os que pecam, vão para onde? Só o que você salva é os que estão com Cristo. E os que pecam, vão para onde? Quem sabe? É a igreja sabe? A irmã aqui sabe, né? Aleluia. Todos condenados para sempre. Então o que o pastor está dizendo hoje para vocês é salvação. É para que a gente busque a salvação. Não se apegue a essas coisas do mundo, moda e outras coisas mais. Repreenda, dobra o joelho. Senhor, eu não aceito essa situação. Eu quero a unção, eu quero milagre na minha vida. Eu quero ser diferente. Eu quero ser diferente dessas pessoas. Não quero ser igual. Outro dia eu passando aqui numa rua ali. Aí lá vai um irmãozinho, estava na igreja aí. Acho que o patrão passado, igreja. E ela lá toda. Jesus amado. O que está acontecendo com o mundo? Irmão crente, desse jeito? E eu até perguntei um dia para minha esposa, eu não consigo entender, mas eu não consigo entender e eu não vou entender. Por que as mulheres que fazem academia têm que usar aquela roupa colada? Por quê? Por que tem que usar aquela calça? Eu queria saber por que tem que usar aquela miséria. Aleluia. Tem condições, uma lógica. Para morrer mais rápido. Aquele troço morre mais rápido, mais rápido. Por que tem que usar aquilo, irmão? Mostrando a parte física. Louvado seja Deus. Aí tem homem que vai para a academia. Aí eu quero ser bem bonitão. As mulheres, impressionar as mulheres, né? Mas quando chega na academia, está lá uma mulher daquele jeito, né? Daquela jeito lá. Você acha como não olha, não? Você acha como não está olhando, não? Você acha que a mulher não está olhando para o homem também, não? Aleluia. Está olhando sim, irmão. Está pegando, não está pegando o outro. Por quê? Por que está pegando? Porque não está andando conforme os mandamentos de Deus. A Bíblia diz que todo exercício da palavra é proveitoso, porque leva a salvação. Mas o exercício físico para nada é proveita. Você pode correr, pode fazer o que quiser, dar cambalhota, mas vai envelhecer do mesmo jeito. É verdade. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória. Tem que andar na palavra de Deus. Que Deus te livre de doença, te livre de coisas ruins, livre de muitas coisas e te leva para a glória. Aleluia. Aí o cara está preocupado com academia, com outras coisas mais. E se Deus colocar uma doença em você? O que adianta academia? Quem que vai adiantar essas coisas? Aleluia. Não vai adiantar nada. Você tem que ser bonita para Jesus. Não importa se os outros acham você feia, se anda diferente. Inclusive, né, eu estava até comentando uns dias, tem algumas mulheres, né, que andam aqui. Hoje até que não tem muito, né, cabelo
do calçado, que é atrás de 1 metro quase de altura, né? Ela é baixinha, mas quando calça aquilo, fica lá, né? Primeiro andar lá em cima, lá. Aí vai na ponta dos pés, como diz Isaías, né? E o interessante é que algumas aqui não tem, graças a Deus. Tem algumas, irmãos, que quando passa ali, tem 2, 3 homens ali, em vez de ela se ajeitar lá, aí é que ela balança. Cadê a palavra de Deus? Você tem que ser bonita com o seu marido, você vai andar com o seu marido, você vai andar para Cristo. Deixa que o mundo passe as coisas para lá, porque o mundo jaz no maligno. Você é um servo de Deus, você é um servo de Deus. E tem irmão também, irmão. Eu também encontrei um irmão ali, presbítero de igreja. Encontrei ele lá na bicicleta. Mas Senhor, irmão, eu olhei, Jesus é aquele irmão. Como é que pode, gente? Vamos dizer, tem uma galinha do lado, bermudinha, uma cojinha no braço. Pelo amor de Deus. Isso escandaliza o Evangelho de Deus. Meu irmão, a Bíblia nos diz o seguinte: tatuagem é pecado? É, mas para aqueles que faz na graça. Se você fez no mundo, lá no mundo, era no mundo. Quando vem para a graça, acabou isso aí. Se puder tirar, tira, não tem problema. Se não puder, cubra. Cubra. Lá no céu não vai entrar largato, não. Lá vai ser transformado, tudo vai ser tirado. Largato não vai entrar lá em cima, não. Essas coisas do mundo não vai chegar lá, porque o pecado não vai lá. Tudo vai ser transformado, vai ser tudo mudado. Então, quem está na igreja que faz, condenou-se novamente. Condenou-se novamente. A Bíblia diz lá no livro Levítico: não dê calvas na vossa testa por causa do demônio morto, porque eu sou o Senhor teu Deus, e sou Deus zeloso. Deus é Deus zeloso, Ele zela pelas nossas vidas, Ele zela pelas nossas almas. Agora, quando está no mundo é uma coisa. Você pode estar do jeito que tiver, igual um calango lá, né? Mas voltou para Cristo. E outra pergunta que eu faço: para que faz tatuagem? Quem sabe? Para que o homem e a mulher fazem tatuagem? Não é para mostrar? Não é tatuagem, deixa que tiver. Entendeu? Sem contar que eu vou entrar em detalhe, que faz tatuagem em determinados lugares. E cadê a palavra de Deus? Cadê andar na palavra de Deus? Cadê a unção de Deus? Cadê andar nos preceitos de Deus? Então vamos terminar aqui com o versículo 9? Não, versículo 10. Versículo 10, quem lê? Versículo 10. Rapidinho. Versículo 10. Pois quando ateu, uma vez morreu para o pecado, mas quando há de viver para Deus. Olha só. Você não entendeu? Vou ler novamente aqui, ó. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. E agora? E viver para Deus? Como é viver para Deus? Em santidade, irmão. Ter unção. Eu imagino, eu lembro que eu passei rapidinho, que um pastor estava pregando na igreja, pregando, aí entrou um homem com arma na mão. Só, acaba com isso aqui, com arma na mão, aí começou, corre um. Aí o pastor ficou olhando, né, irmão com a arma na mão, apontando para ele: se você não sair, vou tirar em você. Aí ele olhou do lado, tem um irmão. Ele olhou para o irmão: irmão, e o senhor vai ficar junto comigo? Ele disse: não, irmão, não vou, porque eu sou aleijado. Jesus, é só o pastor que foi, irmão. Cadê a fé dos irmãos? Cadê a fé das irmãs? Correu todo mundo. E ele disse: só um filho que eu sou aleijado, não posso correr. Olha que situação que estamos vivendo. A graça de Deus. E termino com essa pergunta aos irmãos: se o irmão encontrar um demoniado aí na frente, tem poder para expulsar? Você tem poder para repreender? Se você encontrar um demoniado do lado da sua casa, você tem poder para repreender? Você tem unção para isso? Então tenha já preparado, porque o demônio não está só lá fora, não. A Bíblia diz que ele andou irado com
irado, querendo destruir o povo. Se não tiver santidade, se não buscar, se não orar, a arma poderosa é a oração. Os irmãos não estão orando mais, não estão buscando mais. Então, preguiçoso para isso. Depois do término do estudo vai até o versículo 23, até o versículo 10. Depois, em outro culto, você está aqui em 15, né? A gente termina esse ensinamento. O Jorge já passou também. Amém? Amém. Hoje, né, pessoas hoje não querem buscar ensinamento, porque eu acho que o povo já está tudo sabido. Eu até outro dia vou buscar uma aula aí com os irmãos, né? Já estão tudo sabido, né? Querem mais ensinamento, não querem mais buscar, não querem mais. Então, esses irmãos aí, agora eu vou buscar ensinamento com eles, para que eu aprenda também. Porque, irmãos, tudo que eu falo está dentro da Bíblia. Eu não falo nada fora da Bíblia. E não estou pessoalmente a ninguém. Aqui é a palavra para a gente aprender. É a salvação. Porque naquele dia, se o pastor não falar, não tiver ensinamento para os fiéis, para os cristãos, naquele dia ele vai também sofrer as consequências. Porque ele não falou a verdadeira palavra de Deus para que ele fosse salvo. Então nós temos que falar. Então a vida é de cada um. Se quiser ser salvo, tem que andar nos mandamentos de Deus. Se não quiser, não tem problema nenhum. Ele vai prestar conta lá com o Senhor. Amém? Vamos orar com Jesus para irmos para casa. Glória a Deus. Querido Deus, amado Pai, Senhor, maravilhoso é grato, Senhor. Pai, somos gratos, Senhor, pela tua palavra, por todas as louvores cantadas, Pai. Pai, continua abençoando o teu povo que vai regressar para a tua casa, Senhor. Coloca a tua mão sobre ele, cada uma deles e cada uma delas, Pai, para que chegue em suas casas com alegria e sinceridade e espírito, Pai. Seja alegre, Senhor, porque tu és Deus maravilhoso, tu és Deus que faz todas as coisas. Ó, Pai querido, tem pessoas precisando de uma resposta, precisando de milagre, e eu creio na tua palavra, Senhor, que tu és Deus de milagre, Deus que tudo pode, Deus maravilhoso, Deus de paz, Deus de misericórdia. E aqui está um povo que te adora, que te exalta, Senhor. Abençoa cada um deles e cada uma delas, levando pelo Espírito Santo em suas casas de paz, para que haja, Senhor, uma grande bonança sobre os seus lares, Senhor. E eu declaro no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, que o Senhor é Deus que em nossas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A irmã Vanessa, por favor, vem aqui na frente. E a irmã Marta, a irmã Aparecida e a irmã Socorro, juntos. Vamos orar. Glória a Deus, aleluia. Quem precisar de oração pode vir também, né? E aqui, então. Vamos orar em nome de Jesus.